Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre alguns pensamentos estoicos que alteraram a química do meu cérebro. Sabe quando você não consegue ficar em silêncio? Quando um turbilhão de emoções se passa dentro de você e você não consegue parar para refletir? Então, eu acho que isso é um problema que a gente desse século tem enfrentado, né? Com esse bombardeio de informações que a gente tem diariamente, é normal que a nossa cabeça não consiga relaxar. Então, agora eu vou contar para vocês algumas frases do estoicismo que faz sentido para mim e que eu aplico quando eu estou passando por esses momentos. E isso tem me ajudado a sair desse ciclo de pensamentos negativos, de pensamentos intrusivos. E a primeira frase é: sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade, de Sêneca. E isso acontece muito com quem tem ou quem teve ansiedade. A gente cria cenários catastróficos, gigantes na nossa cabeça, cenários que muitas vezes não são nem possíveis de acontecer. Então eu tenho muito isso, principalmente à noite. Eu tenho passado por momentos difíceis, na verdade, né? Na realidade não costuma ser assim sempre, mas de umas semanas pra cá eu tenho passado por isso. Então eu sempre foco nessa questão de que as coisas na nossa cabeça elas são muito maiores. Então a gente tem que parar e pensar o que realmente é realidade e o que a nossa cabeça está criando pra gente conseguir sair desse cenário aí que vira um ciclo vicioso, né? E essa frase me fez perceber que às vezes o verdadeiro vilão mora dentro da minha cabeça. Quem sofre antes de ser necessário, sofre duas vezes. Sêneca. Essa é para quem vive se preocupando com o futuro. Também é uma situação de quem tem ansiedade. Antigamente, eu achava que se eu ficasse criando esses cenários possíveis na minha cabeça, isso seria uma forma de me prevenir do que viesse. Tipo assim, como se eu tivesse me preparando para algo ruim. Só que quem sofre antecipadamente sofre duas vezes. Porque você vai sofrer agora e quando acontecer você vai sofrer de novo. E às vezes, quando acontecer, nem vai ser tão ruim quanto você achou que era. Igual quando eu fui fazer a minha cirurgia no crânio. Eu inventei mil e umas coisas na minha cabeça de que poderia dar errado e no final deu tudo certo. Então eu sofri muito mais antecipadamente do que na situação em si. Então isso é um problema grave de quem tem ansiedade, de tentar ir se proteger contra o futuro, que não funciona. Então assim, se algo de ruim vier a acontecer, a gente tem que saber lidar com isso na hora certa. Sofrer antecipadamente não vai resolver o problema, só vai fazer a gente sofrer em dobro. Se está ao seu alcance, mude. Se não está, aceite. Marco Aurélio. Quantas noites a gente perde, né, sem dormir, pensando num problema que não tem solução, né? Então, se não tem solução, de que adianta a gente ficar pensando, procurando uma solução? Então, a melhor alternativa é aceitar. E aceitar nem sempre significa desistir, mas sim você confiar na vida e seguir o fluxo da vida, porque você ficar lutando contra uma coisa que não tem como mudar, não tem como o cenário mudar, você só vai estar gastando energia à toa, energia que podia ser colocada em outra coisa que talvez pudesse crescer. Então, uma técnica que eu também sempre uso é essa: eu posso fazer alguma coisa? Se eu puder, eu vou lá e ajo. Se eu não puder, eu aceito, né? Não tenho o que fazer. Não são os eventos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre ele. Epiteto. Eu não sei se é assim que fala, epiteto. Mas às vezes uma situação que pode ser um desastre para mim, para você é só um contratempo. Eu tenho essa sensação de que eu sou um pouco dramática, sabe, com os acontecimentos da vida. Tudo para mim vira meio que uma tempestade, enquanto outras pessoas às vezes lidam com a situação, com o problema de forma muito mais prática. Então eu tenho tentado aplicar essa questão, porque as coisas não são sobre como elas são, e sim como a gente interpreta que elas são.
E isso é liberdade emocional, isso é treino diário. Nada dura para sempre. Epiteto. Nada nessa vida, seja ela boa ou ruim, vai durar para sempre. A vida ela é sempre cheia de fases, né? Ela é como uma montanha-russa, ela tá sempre subindo e descendo. E nenhuma fase nunca vai durar para sempre. Então a dor e o sofrimento, eles não são eternos e os momentos felizes também não são. Essa inconstância me traz um pouco de medo, sabe? Eu queria que a vida fosse um pouco mais suave, assim. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso e essa impermanência faz a gente valorizar muito mais os melhores momentos da nossa vida. Faz a gente viver com mais leveza. E aceitar também as coisas, sabendo que não importa o que esteja acontecendo, vai passar. A vida ela é passageira, né? O que a gente vive aqui é só uma fase que vai passar. Nada é suficiente para quem sente que suficiente é pouco. Sêneca. Vivemos cercado por muita pressão social, né? De sempre querer mais coisas, de sempre conquistar o melhor, de sempre, nossa, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo. E isso dá a sensação de que nunca tá bom, de que a gente nunca vai chegar lá, ou que a gente só vai chegar lá, meio que ser feliz num futuro bem distante. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver nesse emprego, quando eu tiver nessa casa, quando eu tiver nesse carro. E aí dá essa insatisfação da vida. Então essa frase me faz perceber que às vezes talvez eu não precise de mais, eu só precise enxergar o valor nas coisas que eu já tenho. Até porque às vezes o que a gente busca lá fora é só um reflexo do vazio que a gente tem aqui dentro. E como a gente não quer olhar para dentro, a gente fica buscando essas alternativas para isso. É isso, gente. O estoicismo, ele tem me ensinado muitas lições valiosas de vida e é um desafio colocar ele em prática. Como eu disse, eu não tô passando por bons momentos ultimamente, por boas semanas, acredito que de um mês para cá. Então, o estoicismo tem me ajudado muito a não depender das minhas emoções, sabe? Não ser escravo das minhas emoções. Porque eu cresci muito com isso, sendo escravo das minhas emoções. Mas a gente também não pode fugir delas. Então, é um desafio tanto aí, né? A gente olhar para dentro sem ser afetado por aquele bombardeio de emoções que a gente tem diariamente. Então, essas frases me ensinam a pensar melhor, a reagir melhor e até a viver melhor. Se você sente que você também é refém da sua própria mente, talvez o estoicismo seja aí uma alternativa para você. E se você quer aprender mais sobre o estoicismo, assim como eu venho aprendendo, eu vou deixar aqui embaixo o link do manual do estoicismo. Porque quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda também a química do nosso cérebro. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha contribuído de alguma forma para a sua vida, assim como vem contribuindo para a minha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha com alguém que talvez queira ouvir essas frases tão poderosas e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!